Muito bom dia a todos os que estão reunidos lá no México, também na Colômbia, também no Peru, lá com o nosso irmão Reverendo Ronald Rios e nos outros lugares da América Latina e do mundo todo, hoje, quinta-feira, 10 de abril deste ano de 2025. Nos diz em Apocalipse capítulo 19, versículo 11 em diante: Então vi o céu aberto, e eis aqui um cavalo branco, e aquele que o montava chamava-se Fiel e Verdadeiro, e com justiça julga e peleja a luta. Seus olhos eram como chamas de fogo, e havia na sua cabeça muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém conhecia a não ser ele mesmo. Estava vestido com uma roupa tingida ou salpicada de sangue, seu nome é o Verbo de Deus, e os exércitos celestiais, vestidos de linho finíssimo, branco e límpio, lhe seguiam em cavalos brancos. Da sua boca sai uma espada afiada para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro, e ele pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. E na sua vestimenta e na sua coxa tem escrito este nome: Rei de Reis e Senhor de Senhores. O cavaleiro do cavalo branco, de Apocalipse 19, percorrendo, mais uma vez, percorrendo. Podem sentar-se por uns minutos aqui para compartilhar com vocês uma porção da mensagem intitulada Mensagem deste Novo Dia, pregado pelo Dr. William Soto Santiago no dia 1º de março de 2003 em Lima, no Peru. E ele nos fala aqui desse sonho que esse irmão teve, e nele tem um extrato no livro de citações do sonho, na página 157, parágrafo 1409, 1410, corrigindo, 1410. Começa na página 157 e vai para 158. Nosso irmão nos lê uma pequena porção aqui apenas, só lê uma pequena porção. E aqui na página 158, 158, olhem, antes de o lugar onde começa a ler, o nosso irmão William diz: Vamos ver, porque eu teria que começar desde a página anterior. A página 157, olhem, diz: Eu fui tentar pô-las na erva, e elas rolaram por baixo de uma dessas fechaduras de cadeia, rolando para baixo, e essa grande estrada corria para ir nessa direção, ou ia lá para dentro. Me voltei para ver para trás, para o leste, e a corrente estava presa em uma rocha, e na rocha ele escreve Cristo, como uma rocha gigantesca lá atrás no leste. E escreve Israel. Eu fui até lá atrás e eu pensei que eu faria essa corrente descer, e eu procuraria as maçãs para esse homem. E eu comecei a descer a corrente, e uma voz sacudiu, tremeu toda a terra, e a terra tremeu debaixo dos meus pés, e ele disse: Depois que deixou de tremer, ouvi uma voz: Irmão Branham,
Foi a voz, foi a sua voz. A tua voz, eu sei, algo me falou. Eu cavalgarei este sendero ao caminho. E escreve Quinto Elias, mais uma vez, ou de novo. E eu comecei a olhar lá para cima da rocha e olhei para dentro das nuvens e bastante longe, lá em cima, de pé em uma rocha, e volta a escrever Cristo, que conduz de leste a oeste, de uma forma ou em uma forma afiada, assim, pontiaguda como uma pirâmide. Eu corri até lá atrás para o leste e lá estava você, sobre um cavalo que eu nunca vi nada parecido com ele na minha vida, um grande cavalo branco. E escreve Apocalipse 19. Uma crina branca para baixo, você estava vestido igualzinho um chefe índio, com todas as coisas que os índios usam. Tinha um peitoral, essas argolas no braço e tudo embaixo assim, dessa forma. Você estava com suas mãos levantadas assim, esse cavalo aí, tal como um cavalo militar, posicionado. Lembre-se que ao irmão Branham estar Deus operando através dele, Deus mostrava, refletia no irmão Branham. Tudo neste tempo Deus refletia no irmão Branham. Parado aí com um cavalo militar, com uma assim galopando, andando, e eu ainda quietinho. E ele disse: você pegou as rédeas e foi cavalgando para o leste. Eu olhei lá para baixo e tinha muitos cientistas lá. Na outra manhã, isso foi no sábado, pela manhã seguinte, na manhã seguinte eu preguei sobre cientistas do diabo. E ele disse: cientistas, eles estavam colocando coisas em tubos e misturando-as, e você parou o cavalo, levantou suas mãos e começou a gritar: eu cavalgarei este sendero mais uma vez. E escreveu aí Quinto Elias, escreve aí Quinto Elias, e toda a terra estremeceu-se. Essas pessoas ficaram estremecidas, olharam um para o outro, olharam lá para cima, olharam para você e deram de ombros e continuaram com as suas investigações científicas, não ligaram. E você começou a ir para o oeste. Quando fez isso, eu vi esse homem que chamou-se a si mesmo de um profeta. Você sabe, ele subiu em um cavalo que estava com cores misturadas, branco e negro juntos, ou seja, que isso é cinza. Ele levantou-se por trás deste cavalo, atrás deste cavalo muito grande ou gigantesco, ou seja, do cavalo branco. E estava longe, lá em cima nas nuvens, e ele caminhou, e o caminho não era mais ou menos largo assim, e esse cavalo foi correndo, cavalgando com o vento pelas plumas, com a tua vestimenta balançando, com as penas. Então a crina do cavalo soprando, o vento batendo nela. Agora vamos parar aqui para ler nesta mensagem, onde o irmão William começa e faz uma citação de uma partezinha aí, que é a próxima citação. A mensagem que eu lhes li é intitulada Mensagem deste Novo Dia, que foi pregada em 1º de março de 2013 em Lima, no Peru, diz o nosso irmão William. Vejam. O cavaleiro também que vinha num cavalo militar, diz o reverendo William Branham que era um cavaleiro ocidental, e que este cavaleiro, neste cavalo branco, ele foi-se até a última parte do oeste, ou seja, confim do oeste, ou seja, continuou viajando para o oeste. É que o Espírito Santo, vejam vocês, ele tem que percorrer não apenas os Estados Unidos, que essa é a parte do oeste, senão que tem que percorrer toda a América Latina e o Caribe. Isso foi tipificado, representado em sonhos, o sonho que essa pessoa teve. E como Elias desse tempo era o reverendo William Branham, ele teve que refletir isso no reverendo William Branham. O outro, que iria num cavalinho pequenininho, nós diríamos um cavalo normal, quer dizer, um cavalo desses que não é de raça, é normal, um pangaré, um cavalo que não é grande, nem coisa nenhuma, não é gigantesco. E aqui vejam que este cavalinho aí, todo misturado, que tinha, vejam, diz que, vamos ver. E aí começa onde eu parei, aí na leitura, e escreve nessa palavra onde ele escreve grande mestre, e escreve Espírito Santo.
Agora começa a ler, o irmão William começa a ler. Grande mestre, grande cavalo branco, cavalgando diretamente alinhado, diz o irmão William. Vê? Já, esse é o cavalo militar gigante que um chefe índio tem. E se é um chefe índio, é um rei. Na página 134 do livro dos selos em espanhol, aí nos dizem, percebam vocês que quando este Espírito Santo que temos chegue a se encarnar, aquele que está no nosso meio agorinha mesmo na forma do Espírito Santo, quando ele chegue a ser encarnado na pessoa de Jesus Cristo, então nós o coroaremos como Rei de Reis e Senhor de Senhores. Vejam, onde é coroado como Rei. Como diz aqui o nosso irmão William, se é um chefe índio, então é um rei. Ora, portanto, esse Espírito Santo, ao ser encarnado neste tempo final, vem como rei, como reclamador e, na sua obra de reclamação, ele vem para reclamar e para levar a sua igreja noiva para a casa do Pai Celestial, ou seja, na sua obra de reclamação, ele vem como Rei de Reis e Senhor de Senhores. E isso, continua dizendo o nosso irmão William sobre isso, e em Apocalipse 19, aquele que vem tem sobre a sua vestimenta e sobre a sua coxa escrito Rei de Reis e Senhor de Senhores. Vê que este sonho está de acordo com Apocalipse 19 e Apocalipse 17, 14 e 16. Se esse sonho que essa pessoa teve não concordar com a Escritura e não existe a promessa em um cavaleiro e um cavalo gigantesco e um cavalo vindo, então não está conforme de acordo com a Escritura. É por isso que também naquilo que nós lemos em primeiro lugar, diz que do Ocidente, que é o Oeste, que é o território americano, virá um cavaleiro e um cavalo branco. Agora, mais adiante, na frente diz, e aí continua a leitura desta porção do livro de citações, continua dizendo o irmão William, grande mestre, grande cavalo branco, cavalgando diretamente alinhado, cavalgando, em linha, alinhado. Agora, diz o nosso irmão William, agora vejam o que ele disse para esse do cavalinho pequenininho. Vamos ver, primeiro ele diz, eu cavalgarei. Você não falou como antes, você mandou, você voltou-se e chamou o homem pelo seu nome. Agora vejam o que nós falamos ontem, que no tempo de Jesus, no tempo de São Pedro, São Paulo, dos apóstolos, São Paulo, no tempo do reverendo William Branham, passaram por essa etapa, o povo passou por essa etapa onde tiveram que falar claramente. E o nosso irmão William disse que neste tempo iria se repetir a mesma coisa, se fazer a mesma coisa. E vejam que mesmo que não há que nomeá-los ou mencioná-los, a própria palavra vai se encarregar e se encarrega de identificá-los ou mostrá-los. Agora, ele sabe, ele conhece os nomes de todos eles. Ele tem o título, ele tem o livro e ele sabe quem está escrito na seção do livro da vida do Cordeiro e sabe quem está escrito na seção do livro da vida e também sabem quem não está escrito e também sabe quem vai ser apagado e também sabe aqueles que já foram apagados. Agora, no sonho, ele diz no sonho que esse chefe índio diz, você voltou-se e chamou o homem pelo seu nome e disse, saia daqui. Você sabe que nenhum homem pode cavalgar esse caminho aqui sem que Deus o ordene fazê-lo ou fazer isso. É o que o Espírito Santo neste tempo esteve falando e dizendo para os ministros e para as pessoas que tentam personificar, imitar e estar nesse sendeiro, nesse caminho que não pertence percorrer a essa pessoa, não é dado a ele. Tem que ser dado por Deus para fazer isso. E a própria palavra lhes está avisando e está dizendo que saiam desse caminho porque não é o caminho para eles percorrerem ou andarem por esse caminho. Continua dizendo o nosso irmão William, lendo aqui, saia daqui. Ele disse, o homem voltou-se, virou-se e o homem
me escreveu cartas e pelas cadeiras do seu cavalo, esse negro e cinza misturados juntos através das suas ancas ou cadeiras, as ancas do seu cavalo, a parte de trás estava escrito o seu nome. Assina assim mesmo como está escrito nesta carta. E ele foi cavalgando para o norte, e aqui no livro de citações para o norte, escreve Rússia, Roma, Europa. Então você continuou descendo e escreve América Latina, o Caribe, Sul, Sudoeste. Então você continuou descendo. Então você continuou o que? Descendo, diz o irmão William. Agora, dos Estados Unidos, para onde poderá dizer? Para a América Latina. Para onde poderá baixar? Para a América Latina e o Caribe. Você continuou descendo. E aí continua lendo. Esse cavalo branco foi para longe, longe, tal como você podia. Você ficou de pé, levantou suas mãos assim, e então ele começou a chorar. O irmão William diz, a outra pessoa. Ou seja, esse que ele já estava avisando ele que não era o caminho pelo qual essa pessoa tinha que estar e deveria estar. Ele não era ordenado por Deus para fazer isso. Ou seja, que chegou o momento em que essa pessoa se prestaria contas, essa ou as outras pessoas ou demais pessoas, porque muitos se levantaram contra com diferentes ideias, tentando percorrer esse caminho neste tempo final, o qual não lhes pertence, esse caminho, com ideias uns por um lado, outros pelo outro lado, mas só tem um chefe índio e uma só voz. Tem um só cavalo branco de Apocalipse 19. Os outros são híbridos, são cavalos que não pertencem a este sonho. Um cavalinho pequenininho, ele diz que é um pangaré, que são cavalos que não são de raça. Agora vejam que a própria palavra os identifica como pessoas que não podem estar fazendo isso, de tentar percorrer esse caminho ministerial que não lhes pertence, não lhes cabe. E o irmão William diz aqui, continua dizendo, ou seja, que haverá um tempo onde pessoas que têm tentado imitar a terceira etapa, vê que esse que está aí representa a vários ministros e a várias pessoas que tentaram imitar ou tentam imitar, como por exemplo, quando ele dizia, eu falava, conectem-se com a carpa, tenham boas antenas, bons televisores, conectem-se com Porto Rico e acompanhem com os louvores. E você vê pessoas, ministros, fazendo isso mesmo, mas para suas próprias arcas, para os seus próprios países. Liguem-se, conectem-se aqui, fiquem aqui, isto é imitação. Veja como a palavra os expõe, os mostra. E aí podem ver esse tipo de pequenos cavalos tentando imitar o verdadeiro cavalo branco que está ministrando desde uma grande carpa catedral em Caiei, Porto Rico. Tão simples assim. Ou seja, que haverá um tempo onde pessoas que tentaram imitar a terceira etapa chegarão chorando algum dia, e outros, pois, com outras ideias, até também batizando, diversas ideias, tentando desviar o povo para os olhos onde as pessoas teriam que colocar seus olhos para receberem a fé de rapto, tentando esquivá-los daí. Ou seja, que virão chorando algum dia, ou seja, que se darão conta, perceberão, e sobretudo este que está tipificado ou representado aqui, ou seja, que algum dia vão saber quem é esse que está representado, tipificado aí. Portanto, esse aí reflete algo aí, ou tipifica alguém aí que está fazendo isso neste tempo final, que fez esse cavalinho aí, pequeno fez, que não era de raça, neste sonho que este irmão teve. A própria palavra é a que se está encarregando de identificar estes cavalos, pequenos cavalos que estão tentando imitar a terceira etapa. Portanto, consequentemente, essa página 256 do livro dos selos, a página que o nosso irmão Branham, ele prega ela no quarto selo, ou fala sobre ela no quarto selo, ele diz
Mas quando nosso Senhor apareça sobre a terra, ele virá sobre um cavalo branco como a neve e será completamente, inteiramente Emanuel, a palavra de Deus encarnada em um homem. Essa palavra vem encarnada em um homem, vem em um homem essa palavra encarnada. Portanto, isto que neste tempo final a igreja tem é o verbo, a palavra encarnada em um homem, e esse é o cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19, percorrendo mais uma vez esse percorrido, esse caminho ministerial de Elias, de Moisés, de Elias, ou de Jesus, Moisés e Elias. O cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19, percorrendo mais uma vez o caminho ministerial neste tempo final de quem? De Jesus, de Elias e Moisés, de Moisés e Elias. É para mim um grande privilégio conversar com vocês neste momento sobre esta pequena conversa. Que Deus abençoe a todos, os guarde e continuemos escutando a esse cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19, o qual ele vem e chegou no meio da igreja como Rei de Reis e Senhor de Senhores em sua obra de reclamação. Que Deus abençoe e guarde a todos.